Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se assentar, se acomode. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria imensa, irmãos, poder estar aqui com vocês nesta noite de hoje, para juntos nós partilharmos a poderosa palavra de Deus e partilharmos também aquilo que só o amor de Deus é capaz de realizar em nossa vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso aí para este abençoado, pode desamarrar essa cara aí em nome de Jesus. Isso, sorri para este abençoado, para essa abençoada, profetiza na vida dele. Diz assim, fala para esse irmão o seguinte, fala assim: meu irmão, se for mulher você fala minha irmã, lógico, né? Vamos lá, de novo, meu irmão, eu profetizo e declaro sobre a sua vida que esta noite será uma noite extraordinária. Diz assim, será a noite do poder de Deus. Diz assim, deixa Deus te surpreender. Deixa Deus te surpreender. Amém? Amém. Você crê que Deus vai te surpreender, sim ou não? Então pode aplaudir com muito mais força ao Senhor. A Ele toda a glória, toda a nossa adoração. Como é bom sempre poder estar aqui, né? Bom filho, a casa fora. Queridos, vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Anderson, tenho 33 anos, sou casado, pai de 2 lindos filhos, a Maria Clara de 4 aninhos e o Enzo, que completou no início do mês 10 meses de vida. Por graça e por misericórdia de Deus, sou fundador da comunidade do Adonai. Termo hebraico significa sopro do Senhor. Este ano completaremos 12 anos de fundação. Nossa casa de missão fica aqui no bairro do Campo Limpo mesmo, na rua da nossa catedral. E atualmente estou coordenando a nossa diocese, o movimento da renovação carismática católica. Este é o 3º ano aí de mandato, 3º ano de trabalho à frente da nossa diocese. O tema que pediram que nós partilhássemos nessa noite de hoje é o senhorio de Jesus. Eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e pode abri-la na carta de São Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo do 9 até o 11. Filipenses, capítulo 2, versículo do 9 até o 11. Vou repetir mais uma vez. Filipenses, capítulo 2, versículo do 9 até o 11. Eu não vou falar página, a Bíblia não tem página, tem capítulos e versículos. E como a nossa tradução diferencia, muda de um para o outro, eu, por exemplo, estou com a Bíblia de Jerusalém. Nós sabemos que dentro das nossas comunidades, geralmente se usa mais a Bíblia da Ave Maria, da Pastoral, então não adianta nós falarmos página. Pode procurar aí Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e seguintes, porque isso também nos ajuda a criar intimidade com a Sagrada Escritura, nos ajuda a manusear os escritos sagrados. Vamos lá, quem já achou aí, diga amém. Quem está procurando ainda, pede misericórdia. Glória a Deus. E quem não trouxe a Bíblia, diga assim: meu Deus, que vergonha. Amém, abençoado. Você veio para o seminário de vida fazer uma experiência com o Senhor. Você não pode esquecer a sua Bíblia. Como o seminário aqui está acontecendo em dias corridos, então traga a sua Bíblia nos próximos encontros. Vale a pena sempre nós lembrarmos que a experiência com a palavra não é a experiência com um livro. A experiência com a palavra é a experiência com uma pessoa, porque o próprio Jesus é palavra de Deus. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo diz à comunidade de Filipos, mas diz também a nós, nesta noite de hoje. Por isso,
Deus soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Essa é para nós, igreja, a palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas linda, calorosa. Pode aplaudir aí a palavra de Deus. Amém. Queridos, nós acabamos de ler um trecho de uma das cartas paulinas. Especificamente essa é a carta de São Paulo aos Filipenses. A carta aos Filipenses, junto com a carta de Colossenses e a carta aos Efésios, teologicamente elas são chamadas de cartas do cativeiro, porque é muito provável que São Paulo, quando as tem escrito, ele estava preso por causa do anúncio do Evangelho. Inclusive, esse é um texto que, se nós olharmos para o seu contexto, ele traz uma mensagem extremamente provocativa para nós, porque São Paulo vai declarar aqui que o Senhor é Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo é o Senhor. O termo Senhor vem da língua grega, vem da palavra Kyrios, e o título Kyrios é um título que nessa época também estava sendo ali utilizado para reverenciar a figura do imperador, porque nos primórdios do cristianismo, nós sabemos que o cristianismo ele surge dentro do Império Romano. O Império Romano tinha ali uma grande aversão e perseguia demais os cristãos, porque para os romanos era completamente impensável que um crucificado fosse cultuado como uma divindade. Então, quando eles olham os cristãos declarando que Jesus, aquele mesmo que fora crucificado, ele estava sendo cultuado como uma divindade, os romanos começaram ali a perseguir, e inclusive as perseguições romanas sobre os primeiros cristãos foram ali perseguições extremamente sangrentas. E nessa época, como eu dizia, o imperador, ele estava ali se equiparando a uma divindade. É como se o imperador dissesse: eu sou Deus, e eu quero ser cultuado em vida como uma divindade. Por isso eu exijo que todos me chamem de Kyrios, ou declarem que eu sou o Senhor. São Paulo ele vai bater de frente com essa realidade pagã, e ele vai dizer: o quê? O imperador, um ser humano, uma criatura, se declarar como Kyrios, como Senhor? Jamais! O Kyrios, o Senhor, é Jesus Cristo, e que toda língua confesse isso, para a glória de Deus Pai. Então olha que contexto profundo. São Paulo aqui ele provoca aquela realidade pagã do Império Romano, que cultuava o imperador como sendo uma pessoa divina. Nós declaramos pela nossa fé que Jesus é o Senhor. Qual que é a imagem que tem que ficar? Toda pregação ela tem que ter uma imagem e tem que ter ao menos 3 ideias centrais. A imagem, para nós descrevermos ou entendermos Jesus Cristo como sendo o Senhor, a imagem que eu mais ali gosto de utilizar é aquela figura do senhor feudal, que geralmente nós conhecemos ou aprendemos nas aulas de história, lá no ensino fundamental. O senhor feudal era aquele proprietário de terra. Ele tinha ali o seu feudo e ele tinha os seus escravos, ele tinha os seus servos. Quando nós comparamos Jesus com o senhor feudal, nós não estamos ali querendo simplesmente dizer que ele é um senhor que reina soberanamente sobre todas as coisas. Eu quero dizer que quando nós declaramos que Jesus é o Senhor, nós precisamos entender que nós somos seus servos. E quem que é o servo? Ou quem é o escravo?
seu Senhor. Quando nós declaramos, olha que interessante, quando nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo que nós já não temos mais vontade própria. Nós estamos dizendo que nós aniquilamos as nossas vontades, submetemos todas as vontades às vontades de Jesus, porque Ele é o Senhor. Só que, queridos, declarar que Jesus é o Senhor não é declarar que o Senhor das nossas vidas é um homem qualquer. Quando nós professamos a nossa fé, rezando ali o credo, nós declaramos que Jesus, Ele foi ao terceiro dia ressuscitado pelo Pai. Ou seja, Ele ali foi, sem dúvida alguma, um líder religioso, completamente diferente de todos os líderes religiosos, tanto aqueles que existiram até a época dele, como aqueles que existiram até os dias de hoje. Porque um líder religioso, por mais linda que fosse a sua mensagem, por mais influente que tenha sido ali a sua pregação, todos eles morreram, foram ali sepultados, estão à espera da ressurreição no último dia. Só que Jesus é completamente diferente, porque Ele morreu, foi sepultado, mas a morte não teve a última palavra, e por isso Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Dizer que Jesus é o Senhor e que nós somos seus escravos é dizer que nós submetemos completamente a nossa vida à vontade de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: ser servo de Jesus, declarar que Ele é o Senhor, diz assim, implica em fazer a vontade dEle. Amém, irmãos? Queridos, o que é a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós complicamos demais a vontade de Deus. Eu, nessa minha vida de comunidade, já presenciei muitas coisas. E uma das coisas que geralmente a gente muitas vezes vê, isso em toda e qualquer comunidade, é aquela ideia o seguinte: às vezes nós queremos fazer algo dentro de uma comunidade, e um abençoado lá vai dizer: bom, vamos rezar para ver se é vontade de Deus. O pior é que começa a rezar e não para mais, né? Só fica na oração e não tem uma ação concreta. Queridos, o que é a vontade de Deus? Teologicamente dizendo, essa é a resposta mais simples que nós temos. A vontade de Deus é o seu reino. Tudo aquilo que é a favor do reino de Deus é vontade de Deus. Aquilo que é contrário ao reino se torna contrário à vontade de Deus. Agora eu não entendo porque que muitas vezes nós queremos fazer coisas boas, queremos fazer coisas para o crescimento do reino, e rezamos e paramos na oração. Não conseguimos dar um passo além. Entende? A vontade de Deus não é tão difícil como nós imaginamos, muito pelo contrário, ela é simples. Nós muitas vezes é que complicamos. A vontade de Deus, ela é para nós aquele eixo que tem ali que mover toda a nossa vida. Nós vivemos e existimos para fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 32: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a primeira ideia que nós temos que trabalhar é essa: o servo não tem vontade própria. Aquele que se submete ao senhorio de Jesus aniquila as suas vontades e assume a vontade de Deus como a sua vontade. Assumir a vontade de Deus para nós, isso não significa, meu irmão e minha irmã, que nós vamos ser feridos na nossa liberdade. Muito pelo contrário. Quando nós falamos que nós estamos ali fazendo a vontade de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus com prazer. Já tem um salmo que vai dizer: eis que veio com prazer fazer a
Só que aqui a coisa ela começa a complicar um pouquinho. Porque fazer a vontade de Deus, meu querido e minha querida, significa também fazer da nossa vida uma vida semelhante à do próprio Cristo. São Paulo, inclusive, ele chega a dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando nós declaramos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, isso significa que os meus pensamentos têm que ser como os pensamentos de Jesus. Ou seja, os nossos pensamentos não estão com aquela ideia puritana. Eu quero dizer que os nossos pensamentos precisam ali ser pensamentos que nos edifiquem, pensamentos que nos levem para a presença de Deus. Dizer que Jesus é o meu Senhor significa que aquilo que eu ouço também precisa me edificar, porque eu ouço como se Jesus escutasse em meu lugar. Assumir o senhorio de Jesus sobre a minha vida significa que eu preciso me vestir como Jesus fosse se vestir. Eu preciso falar como se Jesus fosse falar. É por isso que Jesus mesmo vai dizer no Evangelho de São Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por quê? Porque nós precisamos viver ali a palavra do Senhor. Essa é a segunda ideia que eu quero trabalhar com vocês. Nós precisamos ali viver como outro Cristo. Amados, nós não precisaríamos nem estar pregando sobre isso, porque a Eucaristia que nós comungamos em cada missa, ela já tem por si só esse objetivo. Ela tem que nos cristificar. A Eucaristia, ela nos eucaristiza, ela nos torna um outro Cristo. Isso é também viver o senhorio de Jesus, viver como se fosse o próprio Cristo que vivesse em cada um de nós. Terceira ideia que eu quero trabalhar com vocês, e aqui é uma direção que o movimento da renovação carismática católica pede para nós, é que quando nós falarmos sobre o senhorio de Jesus, nós também precisamos falar a respeito das doutrinas que não são cristãs, porque é completamente incompatível. Ali muitas vezes nós declararmos Jesus Cristo é o meu Senhor, mas eu assumo formas religiosas que são contrárias àquilo que está na palavra de Deus. Talvez você esteja dizendo assim: Anderson, eu não preciso ouvir isso. Eu estou na igreja há tantos anos, eu sei que a igreja católica é a igreja de Jesus, então isso me basta. Mas cuidado, irmãos. Uns 2 anos atrás eu fui pregar num grupo de oração, também no seminário de vida do Espírito Santo. Fui também fazer a pregação do senhorio de Jesus. Peguei e fiz a pregação do senhorio de Jesus, falei sobre as doutrinas não cristãs, fizemos aquela oração de renúncia que tem que ser feita quando o senhorio de Jesus é pregado. E glória a Deus, no final do grupo, um rapaz veio até mim e disse assim: irmão, eu quero te agradecer por essa pregação. Eu falei: por quê? Ele disse assim: tem 20 anos que eu estou no grupo de oração e nunca ninguém pregou ou me disse que eu não poderia, por exemplo, frequentar terreiro de Umbanda. E para mim era normal domingo estar na missa e sexta-feira estar no terreiro. Foram 20 anos vivendo dessa forma. E ao final daquela pregação, nós conversando, ele disse assim para mim: eu tomo posse dessa pregação e em nome de Jesus, nessa noite, eu renuncio com toda essa prática da Umbanda e vou viver somente a vontade de Deus aqui na Igreja Católica. Queridos, era uma pessoa que há anos estava no coração, frequentava a igreja, mas não tinha o conhecimento de certas práticas, eram impertinentes ali para a vida de um cristão. Quando nós pregamos sobre o senhorio de Jesus, nós temos, consequentemente, logicamente, que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, não por questão de medo, não por omissão, mas porque a doutrina da igreja é bem clara para nós. Existe um decreto
nós saibamos que a nossa igreja é a igreja de Cristo, nós não podemos impor o catolicismo a qualquer pessoa. Como não pode também nos ser imposto o protestantismo ou qualquer outra prática que seja. A igreja, ela vai dizer a respeito da liberdade religiosa o seguinte: este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. E essa liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de qualquer tipo de coação por parte de qualquer indivíduo ou grupos sociais. Ou seja, ninguém pode ser forçado a nada. A nossa religiosidade tem que ser uma religiosidade pautada pelo amor, não pela força, não pela obrigação. Nós temos que estar aqui porque nós nos sentimos bem, porque nós nos amamos, porque nós amamos Jesus e porque nós acreditamos naquilo que Ele é capaz de fazer em nossa vida. Mas é lógico, ao mesmo tempo é papel da igreja abrir os olhos do nosso povo para poder mostrar que certas práticas elas são incoerentes àqueles que assumem ali como modelo de vida a vida cristã. Queridos, eu lembro de uma vez que quando nós fazíamos aqui pela região da paróquia, até esqueci o outro negócio lá, que tinha o boi, que tinha da folha de reis. Eu lembro quando nós fazíamos a folha de reis, nós saíamos visitando as casas aqui da região. Eu lembro de um dia que eu estava no domingo, eu estava na missa aqui das 10, e veio uma senhora falando assim: eu quero que vocês vão cantar e rezar lá na minha casa. Falei, vamos lá, tia. E ela falou assim: ó, chegando na minha casa, vocês precisam ver o oratório que eu tenho lá. Vocês vão se impressionar. Falei, então tá bom, tia, agora nós vamos estar lá e eu quero ver esse bendito desse oratório. Fomos na casa da mulher. Quando eu cheguei na casa dela e vi o oratório dela, tinha lá a imagem de São Francisco, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas tinha um Buda também do lado, tinha uma bruxa do outro lado, tinha um gnomo do outro lado, uma fada do outro lado, aquelas pedras, aqueles cristais que costumam falar, que energizam, ou seja, uma saladaiada ali, uma mistureba, irmãos. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? Religiosamente dizendo, o mundo de hoje tem apresentado dois grandes perigos à religião. Primeiro, o relativismo religioso. Toda religião é boa, então eu vou aonde eu quero. A pessoa pode ir onde ela quer, sem dúvida alguma. Mas isso não significa que todas as religiões trazem coisas boas consigo. Mas cada um vai onde quiser. Então, como eu dizia, lá a mulher estava ali vivendo isso, uma espécie de sincretismo do relativismo religioso, trazendo para a casa dela elementos de todas as religiões, julgando que tudo aquilo que ela recebia era algo bom. Outro perigo para a religião hoje, eu falei do relativismo, o outro perigo é o sincretismo religioso, que é justamente isso, essa mistura de elementos que nós trazemos para a nossa religiosidade. A Igreja Universal do Reino de Satanás, ela tem costumado utilizar muito essa questão. Por quê? Ela tem elementos da Igreja Católica. Passa lá na frente do domingo de Ramos, todo mundo vai estar saindo lá com o seu ramo na mão. E se duvidar, cantando Osana Rei, Osana Á. Passa lá, no outro dia, qualquer ano que seja, aí vai estar o abençoado saindo com uma rosa, porque ele rezou com aquela rosa, e aquela rosa absorveu todas as energias negativas que ele tinha. Passa lá na frente ali da véspera do ano novo, e a sogra mora bem na frente de uma igreja universal. E no ano novo você passa lá. E nessa última passagem de ano, eu peguei, comecei a admirar. Falei, nossa, olha que coisa linda a fé desse povo. Não olhei para os defeitos deles, né? Falei, olha que coisa linda, fazendo vigília, estando em oração, aqui na virada do ano. Poxa vida, nós católicos também poderíamos fazer isso, só tem a canção nova, para nós irmos na virada do ano. E eles estavam lá, rezando para Jesus
que eles tinham oferecido para cada um, porque justamente para que o ano daqueles que estavam lá fosse bom, eles tinham que passar a virada vestidos de branco, que é um elemento supersticioso. Queridos, nós temos que abrir os nossos olhos em relação a estas práticas. Já vai dizer muito bem claramente para nós o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios: o diabo é um anjo que tem o poder de se transfigurar de anjo de luz. Ele se reveste de coisas boas para poder enganar e seduzir a cada um de nós. São cuidados que nós temos que ter. Hoje é muito comum, os filhos passam nas casas perguntando: qual que é a sua religião? Ah, eu sou católico e sou espírita. Mas como pode isso? O espiritismo nega 40 verdades da fé católica. E não nega só 40 verdades, não. Nega a maior verdade da fé cristã, que é a ressurreição. Porque nós sabemos que para os espíritas a pessoa morre hoje, amanhã ela reencarna no cachorro, depois ela morre, reencarna numa outra pessoa, depois reencarna numa planta, e assim vai indo até ela reduzir o karma dela. Aí tem aqueles que vão dizer: não, você está sendo muito radical. Eles são bons, eles fazem caridade, mas ninguém está desmerecendo a caridade que eles fazem. Só que caridade não tem que ser feita para redução de karma. Caridade tem que ser feita simplesmente para a construção do reino. Somente isso. Ah, mas eles iniciam a reunião deles com o Pai Nosso e com uma Ave Maria. Eles têm um quadro do Sagrado Coração e um quadro lá do Imaculado Coração de Maria, lá no centro deles. É aquilo que eu disse, irmãos. O inimigo usa de coisas boas. Ele se veste ou se transfigura de anjo de luz para nos enganar e para nos seduzir. É lógico, aqui eu estou apresentando, queridos, as incompatibilidades. Alguns meses atrás, passou naquele Profissão Repórter da Rede Globo uma reportagem sobre o espiritismo. E eu assisti aquela reportagem, eu fiz um propósito. Eu falei assim: